apresenta um bico de papagaio, popularmente Bico de falado, papagaio. que o nome científico dele é osteófito marginal. Mas o nome popular é bico de papagaio. Esse tipo de patologia é muito comum em pessoas mais de idade, né? Que nem você comentou, a coluna com o passar de idade ela vai perdendo seus componentes, tanto do corpo vertebral, como do disco também. Tá vendo que tem um disquinho entre as vértebras? Esse disco ele chama disco intervertebral, que ele tem a sua função de amortecer, um amortecedor da coluna. E esse disco é um disco cartilaginoso, né, de fibras de colágeno. Nesse disco ele tem um anel fibroso e no meio dele tem um líquido que nós chamamos de núcleo pulposo. E com o passar da idade esse disco ele vai perdendo seu espaço atual, ele vai degenerando. E aí nisso acontece que uma vértebra tem contato com a outra, né? Começa ali a ter o atrito, onde que forma o popular bico de papagaio. Bico de papagaio. E a dor é como insuportável. tratar? Como tratar o bico de papagaio? Esse bico de papagaio, assim, é uma patologia irreversível. O paciente tem que controlar o peso, né? Fazer atividade física. E o tratamento é analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia. E quando o paciente não estiver em crise, tem que fazer atividade física. Perder o peso e fortalecer a coluna, a musculatura que envolve a coluna para diminuir um pouco esse atrito nas vértebras. Tá certo. Vou colocar outra imagem aqui então. Vai lá. Essa imagem apresenta uma coluna com uma hérnia de disco. Ai. É muito comum hoje em dia, tanto em pacientes novos, mais de idade. Esse é o que mais acontece. Uma hérnia, você vê que ali onde que está circulado é uma herninha. O disco, o líquido dele extravasou. E a hérnia, assim, é muito comum o disco extravasar para a região posterior-lateral. Tá vendo ali? Ele extravasa posteriormente para trás, para um lado para o outro, né? E na imagem mais clara você consegue ver de uma visão superior o líquido desse disco migrando lá, né, para o canal da coluna, e aí comprime ali aquele canal onde que passam os nervos e onde que você comentou aquela hora que dá a crise ciática. A dor ciática sempre tem uma consequência, um fator causal. Isso aí é um fator causal clássico de uma dor ciática, porque o nervo ciático está sendo comprimido, né? Certo. A raiz nervosa, na verdade, que vai para o nervo ciático, está sendo comprimida os fragmentos, o extravasamento do disco intervertebral. Tá certo. Rômulo Fenas. E quando a gente está falando do ciático, voltar mais um pouquinho, falar sobre isso, eu estava com um amigo essa semana, estava conversando, ele falou, já tomei vários anti-inflamatórios, já tomei injeção, e não quer passar essa dor, que aí eu tive também uma crise como essa, e alongamentos. Eu acho que a fisioterapia foi o que melhorou, né? Eu senti melhora na fisioterapia. O alongamento ajuda bastante. É claro que a gente tem que tomar os remédios, mas o alongamento ajuda bastante também, né? Com certeza, que os pacientes confundem que quando tem dor, crise, eles já vão tomar o remédio, os medicamentos, até mesmo injeção, e achando que vai resolver todos os problemas. Parcialmente resolve, né? Vai desinflamar, sair da crise, só que esquecem que tem que tratar o fator causal também. O seu carro, você não tem que alinhar e desbalancear ele, entendeu? A coluna, o corpo humano igualzinho. Uma vez que você saiu da crise, você tem que ir lá no especialista, descomprimir essa coluna, realinhar, balancear ela, entendeu? Para você não ter novas crises ciáticas. Então, assim, depois que saiu da crise, tem que fazer alongamento, tem que fazer ali umas mobilizações, fortalecer a musculatura que está fraca, alongar ali a musculatura que está ali rígida, comprimida, tem que reorganizar o corpo. Senão, posteriormente, vai ter novas crises de dor. Isso aí. Bom, tem mais uma imagem aqui para o Adonir explicar para a gente aqui. Vai lá, na tela. Essa imagem ela é semelhante à anterior, né? Apresenta também uma coluna com hérnia de disco extrusa. Vocês podem perceber que ali apresenta um disco normal e na outra imagem um disco extruso, onde que o seu núcleo, o líquido dele extravasou, tá vendo? Ele extravasa para a região posterior, região de trás da coluna, comprimindo a raiz nervosa
e a consequência disso é uma crise de dor ciática. Meu Deus. E essa dor ciática, dependendo da magnitude, a compreensão dessa raiz nervosa, ela pode doer só na região das nádegas, do bumbum, ela pode radiar, descer para a perna, assim, na parte de trás da perna, podendo chegar até lá no dedão do pé. Aí você me pergunta, por que dói o dedão do pé, né? É o percurso do nervo ciático, entendeu? Popularmente nervo ciático, mas o nome dele certo é nervo isquiático. Ele começa atrás da perna, atravessa o joelho, depois ele passa para frente e o final do percurso dele lá no dedão do pé. Então, quando o paciente chega para mim na clínica e fala, não, minha dor já está insuportável, já está doendo até o dedão do pé. E eu costumo brincar, nossa, chegou no fim da picada mesmo, da compreensão do nervo. Ó, vamos lá, vamos falar de idade, né? Há 5 anos atrás, Adonir, eu parei de fumar. E aí, quando você para de fumar, você descobre que você tem pulmão, né? E descobre que você tem corpo, né? E aí eu falei, vou começar a fazer uma caminhada, porque eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, rapaz, tá faltando alguma coisa. E eu queria correr. Eu começava a correr, doía a coluna. E isso acontece com muita gente. Aí qual que é a orientação? Não corra, né? Mas será que tem jeito? Com certeza é algum moelle aí no meio aí dessas colunas aí que está com problema. Mas e aí? Isso tem conserto? Não tem? A pessoa consegue correr ainda ou melhor não? Só caminhar? Você falou em questão do tabagismo. Você sabia que o tabagismo também influencia bastante na dores na coluna? Rapaz, então, essa eu não sabia não. Tem estudo agora recente que comprovou também. Influencia bastante. Tabagismo em dor na coluna e tal. Então, assim, o primeiro passo é começando gradativamente. Começa com uma caminhada, né? Regular, e vai aumentando gradativamente até você conseguir adquirir uma resistência, né? Um condicionamento, entendeu? E vai aumentando assim até você evoluir para a corrida. Porque no seu caso, paciente fumante, é meio complicado você já começar com corrida porque o seu sistema cardiorrespiratório não está apto, entendeu? Interessante. Então, assim, é bom porque na atividade aeróbica, isso que você está fazendo, nós chamamos de atividade aeróbica. Temos atividades aeróbica e anaeróbica, né? Então, você tem a atividade aeróbica. A atividade aeróbica, ela usa muito a via de energético oxidativo. É sistema respiratório, circulatório. Então, você tem que começar numa atividade mais leve e gradativamente você evoluindo até numa corrida. Porque se você tentar começar com a corrida agora, como que você não tem o teu sistema respiratório apto, nem teu sistema osteomuscular, certamente você vai ter uma lesão, entendeu? Uma lesão ali muscular ou ligamentar, porque o músculo, ele para ele funcionar bem, Roger, ele precisa de oxigenação, de circulação sanguínea ali. Será que o seu pulmão está mandando o oxigênio suficiente para esse músculo conseguir fazer você correr? Isso você tem que analisar, entendeu? Muito legal, né? Você vê, interessante, Romulo. Até o oxigênio, até para isso, né? Lógico. Como que é interessante, como que é o corpo humano. Romulo Alfenas, vai lá. Não, a gente é justamente isso, porque tudo tem aquele começo, você tem que começar depois de um tempo que você está parado. Você tem que começar devagar. E nós temos muito os atletas de final de semana, né, Roger Viana? Qual o conselho que você daria para esses atletas de final de semana aí? Na verdade, esse nome atleta de final de semana ficou popular, mas na verdade não existe isso, né? Não existe. Ou você é atleta, amador ou profissional, você... Tem que se condicionar. Mas enfim, pegou, né? Eu costumo dizer que o certo era chamar de recreacionista, né? De final de semana. Ou os pangaré. Eu sou pangaré. Tamo junto, então. Eu jogo a bolinha, né? Agora com a pandemia tá parado, mas antes a gente participava de corridas de final de semana e tal. Mas enfim, atleta de final de semana é classificado assim em pessoas que eles não têm uma periodização, entendeu? Eles não têm assim, um treinamento, uma micro, uma meso, assim, uma programação certa, entendeu? Assim, não tem uma periodização para evitar lesão, então eles só treinam de final de semana, então é mais complicado, entendeu? Você não consegue ter eles não conseguem manter um preparo físico, entendeu? E aí é onde que acaba machucando mais, né? Aí ele vai treinar só de final de semana. Chega lá no final de semana, ele é submetido a um estresse muito grande nas estruturas, né?
Por exemplo, o futebol é um esporte coletivo. Aí você não faz nada a semana inteira. Aí chega lá, você vai se deparar com o outro atleta que pode ser mais novo, ou pode estar mais condicionado, que treina todos os dias certinho. Aí você vai submeter a uma disputa com esse outro atleta. Certamente você vai ter lesão, porque ele está mais preparado, ele treina, ele faz um fortalecimento muscular lá, sei lá, 3, 4, 5 vezes por semana, para se preparar para o jogo no final de semana, e você não faz, certamente você vai ter as consequências disso, entendeu? Legal. Ô, Adonir, bom, nós vamos daqui a pouquinho para o intervalo para ir para o esporte, mas antes a gente está falando de esporte também. Onde você atende, né? Como que as pessoas podem fazer uma avaliação, né? Se atende por algum convênio, fica à vontade. Então, Roger, atualmente eu só estou atendendo consultas particulares, tá? Tá. Meu consultório é junto na Academia Esporte Vida, do Fernando Tezerim, na rua Dr. Raul da Rocha, o número é 966. 966. O telefone lá é 3242-6531. Para quem precisasse marcar uma consulta, uma avaliação, nós estamos lá, tá? Qual horário que vocês estão lá, Adonir? Então, aí depende da agenda, né, Roger? Porque eu atendo em outras cidades também, mas ali depende... Mas chegou ali, o Chegou Adonir não lá. está. Falou que eu gostaria de uma avaliação com o Adonir, o pessoal Isso. vai marcar certinho e você entra em vai contato. agendar com as secretárias lá, né? Sim. Os dias que tem disponível, a gente vai estar atendendo. E é legal também, você estando ali na academia ali, também é uma orientação para quem está fazendo ali Com o seu certeza. exercício, né, Ali Adonir? o pessoal está sempre pedindo orientação.